Como é que está o Lula hoje, internacionalmente, aí, no momento em que a guerra lá está se agravando? Nassif, esses foram 6 meses de tentativa de recuperação da posição do Brasil no mundo. Então, não é a questão de ser positivo ou negativo. O principal é ser protagonista. Então, esse é um elemento que a gente precisa entender, porque aquela questão de falar, não, mas a gente agradou ao mundo. Não, essa não é a pergunta, né? Essa não é a questão. Defendemos nossos interesses ou não? Porque o que Bolsonaro não fazia era defender interesses nacionais. A gente sabia disso. Né? Defendia talvez o interesse de um grupo privado ou de um grupo ideológico, mas não defendia os interesses nacionais. O que o Lula faz? Ele recupera, ou pelo menos tenta recuperar esse protagonismo internacional, mas com uma posição muito clara de ser contra a guerra. E isso deixa alguns europeus, não todos, mas alguns europeus e os americanos frustrados. Frustrados porque achavam que, olha, depois de todo o apoio que nós demos para a democracia brasileira, está na hora de vocês retribuírem. Parece que não conhece o Lula. Que deram um golpe contra a democracia brasileira. Tá na hora. Exato, exato. Então, assim, é de uma picaretagem achar que não. Então, olha, agora a gente vai entrar no bloco ocidental, adotar sanções contra a Ucrânia. Não, obviamente que isso não ia acontecer. O Brasil nunca fez isso em nenhum momento da sua diplomacia. Por que faria agora? Né? Então, obviamente que não é o caso. E muita gente fica surpresa, não, mas o Brasil está tomando uma posição nova. Não, é só acompanhar a diplomacia brasileira. A guerra no Iraque, Nassif, contra o Saddam Hussein. Não teve a participação brasileira. Então, e tantas outros conflitos. Então, para os europeus, insisto, para alguns europeus, é uma frustração. E é um choque. Por quê? Porque o Lula tem utilizado todos os organismos internacionais, todos os eventos internacionais, para bater firme no fato de que há uma falência do sistema internacional. É isso. Né? E aí as potências ficam, como assim, falência? Está dizendo que a gente precisa mudar? É exatamente isso que a gente está dizendo. Uma coisa que eu não entendi, o Le Monde, que tem uma tradição de jornal progressista, ficou indignado quando Lula atribuiu aí ao modelo ocidental de industrialização esses problemas do planeta e tudo, e falou da relatividade da democracia, que são... Ou seja, isso é o foco da discussão mundial hoje, aí, como que aprimora, como resolve. Por que essa posição de defesa de algo que a academia já cansou de falar, que está falido, né? Que tem que ser reconstruído, né? Olha, essa é a minha teoria pessoal, tá? Não é uma. Não posso dizer que é a visão europeia. É o que eu acho. Eles sabem que o sistema já faliu. Eles sabem disso. Não é uma. Não, vamos manter o sistema. Não, eles sabem que faliu. Agora, todo o debate hoje é como reinventar o sistema para manter, obviamente, Sim. aqueles no poder, aqueles grupos no poder, ainda no poder. Né? Então, reinventar não para distribuir melhor, não para deixar outros lugares do mundo serem centros regionais de poder, não é nada disso. Né? É como manter esse posicionamento. Eu falava outro dia com um amigo americano que mora em Washington, que lida justamente com o setor de defesa. Defesa, não é qualquer coisa, né? O setor de defesa nos Estados Unidos. E ele dizia, Jamil, você não está entendendo. O governo americano jamais vai dizer, ok, vamos compartilhar poder com os emergentes. Não vai ter esse momento, né? A não ser que sejam forçados a isso. E aí, forçados, obviamente, é uma outra história. Mas achar que vamos lá bater, ô, senhor Biden, ô, senhor Macron, vamos aí modificar o sistema para a gente ter mais poder, não vai rolar. Agora, eles ficam indignados porque, obviamente, ainda há um eurocentrismo muito profundo. Isso é uma realidade, Nassif. Isso não é um mito, não é uma coisa dos anos 60, 70, 80, não. Ainda há uma percepção muito forte, muito grande, de que eles estão do lado certo da história, ponto. Né? E que nós europeus, levamos a civilização. Não é dito mais dessa forma, mas ainda é o comportamento de que vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Então, quando, por exemplo,
quando começou a história de usar moedas locais para fazer comércio, né, os BRICS, etc., eu vi muita gente na Europa falando assim: boa sorte para vocês. Como se dissessem: vocês não têm saída, não. Né? Por que não tem saída? Né? Por que exatamente não tem saída? Agora, a questão da moeda, perdão por desviar, mas ela é muito ilustrativa disso tudo. Sim. O que é tão preocupante para o Ocidente, as potências ocidentais, se outras moedas começarem a ser usadas? Porque aí não é que só o poder do dólar é enfraquecido, não é só isso. É que os americanos, como é que eles vão aplicar sanções financeiras quando aquele país X vai ter outro sistema financeiro, que não vai depender do dólar? Então, é uma questão de poder. Poder é a palavra-chave para entender esses primeiros 6 meses do presidente Lula e a reação internacional. Eu lembro no final de 2015, um acadêmico francês publicou um estudo mostrando que, com a crise dos bancos americanos de 2008 e 2010, a França poderia ter se expandido em várias regiões. Isso. E não fez com medo da retaliação do dólar. Né? Exatamente. O euro, mesmo o euro, da CIF, que você fala, bom, é uma moeda alternativa, não é uma moeda exatamente alternativa, né? Porque ela ainda está atrelada de uma certa. Tanto que é 1 para 1, né? Não é por acaso que é uma equivalência entre o euro e o dólar. Agora, quando a gente fala no maior parceiro comercial do mundo para 100 países, a China é o maior parceiro comercial de mais de 100 países no mundo. Aí, quando você fala que esse país está tentando implementar moedas locais ou uma outra moeda, claro que chacoalha. Né? Você, calma aí. E agora? Então, é um momento de transição profunda. Essa transição não vai acabar agora em meados do ano, no final do ano, não é isso. É uma transição muito mais global. Eu fui para a China agora, e eu fiquei muito impressionado com o comportamento deles. E aí não estou elogiando, eu só estou constatando, tá? Antes que alguém venha, mas você conhece, né? Então, mas a constatação é a seguinte: eles querem ser os protagonistas do século XXI. Ponto. É isso que eles querem, o projeto é esse. Né? Então, ser protagonista não é só ser o maior parceiro comercial do mundo, é também estabelecer as regras, é também ter, como eles estão tentando agora na tecnologia, ter o padrão chinês. Então, temos o padrão americano, temos o padrão europeu, temos o padrão japonês. Né? Essas eram os básicos padrões que existiam em tecnologia. Agora, os chineses nós queremos estabelecer as regras. Então, quando você tem um ator como esse, e um grupo como os BRICS, ou um país como o Brasil, chacoalha mesmo. Outro dia, eu perguntei para a Stella Assange, né, a mulher do Julian Assange, como é que ela via a situação do presidente Lula, e ela disse: quando o Lula fala, o mundo escuta.